eu possa ter. Amém, Deus. Te ver é maior do que tudo, Senhor. Abre os nossos os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos enxergar quem o Senhor é. Abençoa cada um aqui hoje, Deus, nesse momento de oferta. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos seus filhos que estão aqui, Pai. E eu quero nessa hora orar, Deus, por aqueles que aqui estão passando por um momento de crise, de dificuldade financeira, profissional, Pai. O Senhor sabe, Deus, o drama de cada um aqui. E eu oro para que o Senhor, pela sua vontade, abra portas de emprego aqui, Deus, para aqueles que precisam. Que o Senhor dê oportunidades, Deus, criatividade, Senhor. Pai, os filhos, Deus, encontrem a sua vontade em tudo aquilo que eles façam, Senhor. O Senhor sabe como cada um aqui precisa, Deus. O Senhor conhece a cada um, Deus. E eu peço por isso nessa hora, Deus. É o que vem ao meu coração, Pai, por essa igreja, por nós aqui reunidos. Ilumina, Senhor, o entendimento, enquanto estaremos lendo a Tua palavra, aprendendo de Ti, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que seja uma edificação mútua aqui nesse lugar, Deus. Queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Só passar o seu envelope do lado. E dia 18 nós teremos o nosso almoço, pessoal. A gente ia fazer esse almoço no domingo agora. Mas ficou muito em cima, ficou meio corrido. E a gente preferiu colocar mais para frente, para dar tempo de a gente vender os tickets, para a gente alcançar mais pessoas, enfim. Tudo aquilo que a gente precisa, né? Nós temos demandas, temos necessidades como igreja. E nós queremos avançar com alguns projetos e algumas coisas que requerem recursos. Então esse almoço ele é todo destinado a isso. A compra das cadeiras que nós temos que fazer, é destinado aos projetos que vão começar a acontecer, que já estão no papel para começar a acontecer. Nós teremos um projeto com os moradores de rua. Nós temos um projeto lá no Terra Nova, que já está acontecendo, de 15 em 15 dias. Nós temos feito um culto lá, através do Rubens e da Lília, né, que moram lá. E nosso interesse lá não é só fazer um culto, é realmente levar o Evangelho vivido para aquela comunidade lá, algumas informações do tipo. Nós temos as oficinas a fazer aqui, né, já nesse mês, a gente já está organizando tudo direitinho. Então, todo o recurso ele é voltado para isso, para essas demandas, para essas coisas que vão precisar, tá? Então, eu espero que você colabore, nos ajude, venda 1, 2, 3, 5, 10 tickets e nos abençoe. Amém? Convide também para almoçar com a gente, convide para estar aqui, a gente vai almoçar junto aqui. Então, convide alguém para almoçar, um momento informal, um momento de comunhão, a gente rir, a gente comer junto. E vai ser legal, tá bom? Dia 18. E eu queria agora compartilhar com vocês a palavra de hoje, que a gente já vem algumas semanas nesse culto de ensino, fazendo a leitura de Atos dos Apóstolos, né? E essa leitura foi uma direção que a gente teve por conta de nós como igreja, como comunidade de fé. E eu falei com o John que eu
senti em meu coração de a gente fazer essa leitura junto com a igreja, analisando, olhando, observando a maneira como a igreja em Atos dos Apóstolos e os discípulos se moviam e como Deus se movia por meio da igreja e dos discípulos nesse primeiro momento. Já leu alguns capítulos, né? A gente está fazendo literalmente a leitura do capítulo e aplicando para nós e pensando alguns pontos que sejam relevantes para a gente como igreja. Então, como eu sempre digo, é um culto de ensino, né? É um culto. Obrigado, Jorge. Aprender junto, porque o nosso interesse em estar aqui não é dizer que quem está aqui à frente sabe mais. Nosso interesse é que a gente cresça no conhecimento do puro, simples e poderoso Evangelho de Jesus. Amém? Então a gente vai estar olhando, eu estou contextualizando, porque tem algumas pessoas aqui que ainda não participaram de nenhum momento dessa série nossa de Atos. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando para o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, tá? E ele escreveu com o interesse de escrever, de deixar guardado o que realmente aconteceu naquele primeiro momento. Qual momento, Hugo? O momento após Jesus morrer e ressuscitar. Então a gente vai aprender como que esses discípulos eles reagiram, eles viveram como consequência daquela presença de Jesus como homem com eles. Né? Então a gente vai ler hoje o capítulo 4 de Atos. Atos, tá? O John, na última semana, ele leu até o versículo 4 de Atos 4. A gente vai começar, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura com vocês, tá? Vou fazer uma leitura e a gente vai pontuando, amém? Se você trouxe a Bíblia, pode abrir aí em Atos 4 para você acompanhar e fixar mais. Versículo 5 em diante. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses caras? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome. Mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a
tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia, com toda ousadia, a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depois dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado, porque eu estava ali pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? É um texto que já fala muita coisa só com a leitura, né? De fato, eu falei até com o João outro dia isso, conversando com ele sobre esse estudo nosso, que é empolgante você ver a forma que os discípulos eram movidos por Deus naquele momento. É empolgante você ver como que a igreja se movia. É maravilhoso você realmente olhar e falar: caraca, velho, esse negócio aí não era normal não, velho. E tirando até qualquer ênfase mística de qualquer coisa que queira se falar desse texto, porque criou-se isso, né? Criou-se, por exemplo, ao deixar aos pés dos apóstolos algo místico, né? Eu tenho que dar, é honra, é primícia, enfim. Criou-se toda uma coisa em torno disso. Mas eu quero começar do começo, né? O que a gente vê aqui, pessoal? Pedro e João, no episódio anterior, tinha curado um aleijado, um coxo. E o John esgotou o assunto aqui na outra semana. Para quem não está, vai na nossa página, em breve no nosso canal, pega onde, né? Procura lá, porque não dá, porque é do tempo a gente ficar fazendo um canal no meio ali, fizeram uma rodinha em volta dele. Exatamente. E começaram a opressão sobre aqueles camaradas. Pedro e João, colocado no meio, pensa aí a cena, por terem feito um bem e por estarem anunciando a Jesus. Aí os caras que se diziam detentores da palavra de Deus, da voz de Deus para a nação, os prendem e colocam ele no meio. Colocaram no meio, interrogaram eles. E eu acho demais, não é a primeira vez que isso acontece, né? Essa pergunta dos religiosos para Pedro e João é algo que acontece. Aconteceu com Jesus. E isso é engraçado até. Por quê? Eles falam para os caras: olha, em nome de quem você está fazendo isso aí? Com que autoridade? Quem ungiu você para fazer isso? Quem te deu poder? Quem te consagrou para fazer isso? É uma pergunta que poderia ter sido respondida de uma forma muito mal criada, porque Anás e Caifás, eles eram sumo sacerdote, mas só podia ter um. Só tinha um, Já estava, a pergunta sendo feita por alguém que estava completamente. Que já tinha uma corrupção, já tinha um jeitinho ali brasileiro no meio do negócio. Só podia ter um sumo sacerdote, tinha dois. Da onde? Eles estão corrompendo até o que era a lei deles.
Mas eles perguntam, em nome de quem? Aí você vai olhar Jesus lá atrás, enquanto estava encarnado, no caminho da religião, da religiosidade. A gente pega o mesmo caminho desses líderes que se achavam os donos de Deus. E eles estavam no extremo de uma facção religiosa, os saduceus, que não acreditavam em fenômeno fora da realidade nenhuma. Sim, como você disse. Deus é como se fosse só um nome, uma palavra, né? Exatamente. Eles não acreditavam nessa manifestação, ou como o Ralph cantou aqui, nessa materialização de Deus. Eles não acreditavam. Eles acreditavam no Deus, um nome, um conceito, né? Aquela coisa bem teórica, mas não nessa manifestação. E é algo muito fácil de acontecer, né? Sim. Porque a lógica, ela nos, pelo menos para mim, né? Ela traz um lugar de segurança. Ela traz um chão de piso. Quando eu falo de um Deus que faz algo que não cabe na minha consciência, é mais difícil de lidar. Mas é o caminho da fé. E mais ainda, meu, eles eram a aristocracia de Israel, os saduceus, né? Então, assim, era uma parada bem gourmet, né, mano? Então, o que eu vejo aqui, John, é que eles chamaram, quem estava ali não eram os mais ou menos, não eram vice-presidentes, eram os caras. E era todo mundo da linhagem, eram pessoas que, além de serem importantes, eram da família, eram pessoas que tinham uma moral em Israel. Eram esses caras que colocaram Joãozinho. Foi esse cara que colocou os dois indoutos, iletrados, os caras que eram pescar na vida e aí vão pescar, como o João disse na outra semana. Eram esses caras que estavam ali no meio diante dos gigantes da nação, sendo questionados. E aí, cabe a nós nos pensar nessa situação, como discípulos, como igreja, os pequenininhos, e cabe a nós pensar que às vezes ele está querendo se colocar nesse lugar da roda. Sabe, eu queria abrir esse parênteses para te fazer pensar um pouquinho que não cabe a nós. Não cabe a nós. O que Deus está fazendo na vida do outro, você não tem o que falar. E se ele estiver mentindo, Hugo, deixa ele mentir, porque você não vai poder fazer nada em relação a isso. E se ele estiver inventando essa modinha, não tem problema. É um problema, sinceramente, dele com Deus. Quanto a nós, segue. Não foi o que Jesus disse? Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, olha, você vai morrer assim, vai chegar uma época que vão ter que te carregar, vai acontecer isso. Aí Pedro, poxa Jesus, só sobra ruim para mim, né? E esse aí? Aí Jesus pergunta de João, esses dois amigos que estavam aqui. Aí Pedro pergunta de João, e esse aí? Que reclina a cabeça no seu peito, esse aí que está mais pertinho de você. O que você tem a dizer? Jesus olha para ele: estou te entendendo. O que você tem a ver com a vida dele? E se eu quiser que esse viva até que eu volte? É o que Jesus fala como resposta. Mas a gente não. A gente não toma conta da nossa vida e fica tomando conta da vida do resto do mundo. E a gente quer mudar e resolver o problema do resto do mundo quando a gente não resolve o nosso. E quando a gente não experimenta o Deus em nós, que manifesta através de nós, que nos usa com poder, com glória, com honra, que faz alguma coisa através da nossa existência. Não, a gente fica preocupado com o que Deus, ou que talvez esteja fazendo, né? Que a gente, pô, não é lá não. Não, aí não pode. A gente se coloca nesse lugar. E eu estou dando essa alerta porque foi o que saltou no meu coração enquanto eu lia isso, para que a gente pare com o conceito de Jesus. E quanto a esse? Não te importa. Segue. Faz você o que eu chamei você para fazer. Seja você o que eu chamei você para ser. Se eu chamei o fulano para aquilo lá, ou se ele entendeu que eu chamei ele para aquilo, você não tem o que fazer. Eu falava com o John outro dia, que saiu para conversar, e eu estava compartilhando com ele algo, até que eu falei naquele culto do reino de amigos, que o reino de Deus é um reino de amigos, e eu falava isso com o John. Eu falei: John, eu estava pensando numa parada, a gente fala de um reino de amigos, mas parece que o reino de amigos é pra gente, sabe, porra? É um reino de amigos entre nós, onde eu me dou bem com a Cris, aí eu me dou bem com o João, então, com o Rubem, com a Ali. É um reino de amigos.
Está aqui, ó, só amigo, só gente boa do Evangelho, né? Mas não, esse reino de amigo precisa se estender. E aí parte dos amigos do reino alcançar outras pessoas e incluí-las nesse reino que é de amigos. Mas às vezes o que parece é que a gente está caçando inimigo. O que parece é que a gente tem o prazer em tratar mal. Entendam mal no sentido de não agradar. Estou nem aí para agradar. Usa essa que o Evangelho nos convida a ser assim, porque o Evangelho nos convida a nos preocupar muito pouco com a opinião do outro em relação a mim. Mas a gente usa isso como desculpa para não fazer o bem, para desagradar. E eu queria que você pensasse nisso. Segunda coisa que eu pensei é como Pedro responde a esse questionamento. Olha que interessante, gente. Pedro, não sei se ele se levanta. Eu, na minha imaginação, fico pensando, Pedro, ele já estava em pé. Ele não diz que ele estava caído, mas se levanta no sentido de se posiciona. Veja bem, vocês não estão entendendo nada. Pedro, ele se coloca com uma autoridade, gente, que não podia vir dele. A forma de Pedro anunciar e falar nas oportunidades que ele tinha, porque aquilo ali não era um evento marcado, aquilo ali não era uma conferência que ele foi convidado para palestrar, era aquilo que transbordava dele, e isso a gente precisa estar atento, porque Pedro não estava preparando uma palavra para discursar para os fariseus, para os saduceus, para os líderes religiosos. Ele simplesmente estava cheio da palavra, cheio do Evangelho, e como diz aqui, cheio do Espírito Santo. E aquilo transborda. E é isso que eu acho que é a diferença, né, Hugo, entre o cara que criou um Deus para si, e a partir desse Deus que criou para si, ele vai viver com cheio de Espírito Santo. Porque quem está cheio de Espírito Santo, nesse caso aí, funciona o discurso. Isso. No outro caso, ele ia se lascar. Jesus disse lá atrás: se vão ser levados para o meio desses. Nessa hora, não se preocupe com o que vocês vão ter que falar, porque o Espírito falará por vós, em vós, por meio de vós. Está escrito, Jesus falou. E isso está se cumprindo na vida dos discípulos, literalmente. Olha que loucura. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, e eu quero aproveitar para repetir o que eu venho falando. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como discípulos, como igreja, como comunidade de fé, como pessoas que decidiram seguir ao Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito do Cristo. O que é o Espírito Santo? É um arrepio em mim? Não, talvez pode até te arrepiar em algum momento, mas o Espírito Santo é o Espírito de Cristo em você. É a vida de Cristo em você, na sua vida. É você perceber em você atitudes que por você não teria, mas é porque o Espírito habita em você e você tem. Porque você escolhe essa inclinação ao Espírito, como Paulo vai dizer, que a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é Espírito. Por quê? Sempre vai existir essa decisão. Eu postei esses dias no Facebook, o chamado não é para ser nada que não se sabe que você é. Porque senão você se torna uma marionete de Deus, você se torna um bonequinho de Deus. Então eu fico aqui cheio do Espírito, agora Deus não conduz. Onde eu vou? Aí eu vou lá. Isso, aí eu estou sendo guiado pelo Espírito. Não. A responsabilidade da escolha mediante o Espírito que te habita sempre vai existir. A escolha de sair da morte sempre vai estar nas suas mãos. Sempre, gente. Porque senão, acabou, velho. Você acorda e fala, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Desculpa. Isso é importante, olha só. Ele fala assim, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Pedro está falando assim, olha, eu sei quem vocês são. Eu não estou aqui para falar que vocês não são o que vocês são. Mas veja bem, aí, seja conhecido de vós. Não, desculpa. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e o modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este
estação diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha a resposta de Pedro. Olha que pregação forte essa de Pedro. Isso aqui dá um sermão à Bíblia, os teólogos aí. Isso aqui dá uma exegese, mais do que lá, sei lá. Dá isso aí para todo mundo. Olha só, pode falar. Deixa eu só dar uma visão assim. Pode falar. Eu sou meio do outro lado, né? Assim, dentro da minha visão aqui vem o texto, o pessoal aí do comando social, né, das autoridades, está reclamando de uma coisa só. Os caras foram lá, tiraram alguém que estava lá 258 mil dias ali, na porta do templo, fazendo aquela função. Dava a chance de todo mundo que passava ali ser caridoso, ser bondoso, misericordioso, que dava oferta para aquela criatura. Isso. Aí aquela criatura foi ali retirada ali, o contexto social mudou todo. Sim. E foi uma revolução. Os caras estão ali preocupados com isso. Sim. É porque eles estão ali preocupados porque aquela configuração foi mudada e eles não souberam de nada. E quem fez aquela configuração foram eles, estava ali tudo bonitinho. Quando o Espírito de Deus clareia através de Pedro, ele torna uma coisa que para mim é fundamental. Ele traz ao conhecimento desse está ali para mexer no contexto social. A questão foi literalmente mudar a realidade do indivíduo. Amém. Jesus Cristo quer mudar a realidade do Amém. indivíduo. Amém. Quando ele traz isso, os caras ficam sem noção. Sofre essa perseguição desde esse tempo. Desde quando eram dois fazendo ali. Sim, exatamente. É uma coisa que E assim, não- para mim traz muito grito que o Espírito de Deus fala. A igreja é essa, olha, mudem o indivíduo, se preocupem em mostrar para eles que a questão da igreja é com o indivíduo. Isso. É com cada um ali, não importa se ele pertence a tal classe, se ele é qualificado daquela categoria. Não, vai atrás do indivíduo. Isso tem que ficar muito claro, porque é esse o poder de Deus em cima da sociedade. Esse mudar o indivíduo e se preocupar com o indivíduo faz toda a diferença num contexto geral. Faz toda a mudança. É natural, como você está dizendo, o que aconteceu. Isso John disse na outra semana, exatamente o que você está dizendo, no sentido de que aquela porta ali, o diferencial dela era essa. Era meio que costume deles, eles davam uma moedinha para entrarem lá no templo, onde eles estavam. Bem, fiz algo legal. Posso orar em paz. Posso orar legal, porque Eu eu fiz. fiz. Então aquele cara, religião e para os religiosos, uma função de desencargo de consciência, para que eles pudessem. Como se alguém só pudesse orar mediante algum tipo de ação. Isso. Aquele cara, ele era o marco da ação para as pessoas poderem orar lá dentro. É esse mecanismo, essa engrenagem religiosa que foi mexido naquele momento. Fala, Rui. O interessante é que, até do que ela estava falando, o Jesus ele discursava para a multidão, só que o alvo era o indivíduo realmente, mesmo falando para a multidão. O alvo, o ensino dele, para onde ele trazia as pessoas para esse campo interno de reflexão, de crescimento para dentro, né? Ele falava para a multidão, mas com um alvo em cada um. Então, assim, isso acho mais. Eu estava falando com a Jéssica esses dias exatamente isso. Se olhar para Jesus, o que a gente prega de Jesus hoje, o que a gente olha e faz, tem a ver com uma pessoa, tem a ver com uma pecadora, que, como eu falei na Terra Nova, onde os pés dele, tem a ver com um publicano que sobe na água e vai para casa, e um cara é afetado e o contexto muda, tem a ver com um. E às vezes a gente fica nessa massificação que a religião evangélica criou e tornou e chamou de crescimento da igreja do corpo de Cristo, que não tem nada a ver com crescimento, e sim com inchaço, e tem a ver sim com oba-oba, com a voz do povo, com isso aí, é isso aí que tem a ver. A gente esqueceu de se preocupar com o indivíduo, e é muito pertinente isso para nós aqui.
o que a Cris falou e o que o Rubens também disse, de a gente olhar para o indivíduo. Agora, o que Pedro aponta o tempo todo aqui, quando discursa para eles, é para Jesus. E aí Pedro fala de alguns pontos. A primeira coisa que Pedro fala aí, se você ler do 9 até o 12 que eu li, e até o 12, a primeira coisa que ele vai falar de Jesus é o seguinte, do povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. A cruz é a mensagem de Pedro para aqueles caras. Aí ele vai continuar dizendo, a quem vós crucificastes e quem Deus ressuscitou. Em poucas palavras, ele resume a cruz, a ressurreição, Cristo como cabeça, aquele que nos governa e reina sobre nós, a salvação que só vem por meio dele. E aí eu fiquei pensando nesse discurso de Pedro, foi uma síntese do Evangelho, e fiquei pensando que essa deve ser a nossa mensagem como igreja. A ressurreição, Cristo como cabeça, o Senhor, apontando para a salvação que Cristo nos concede e que só é pelo nome dele e mais de ninguém. Isso pode parecer algo muito óbvio para nós aqui, século XXI, mas naquele momento ainda não. Naquele momento, Pedro precisava fazer essa afirmação. Naquele momento, Pedro precisava apontar e bater o martelo que ele fez em Atos 2, ele está repetindo aqui em Atos 4, e está seguindo, e você vai ver que ele repete isso diversas vezes no livro de Atos. E isso saltou para mim, de qual mensagem nós temos carregado. Do que tem nos enchido o coração? Que às vezes a gente acha que a gente tem que combater a religião do outro, a gente acha que tem que combater o contexto do outro, a situação. Não. Você só precisa apontar para o Cristo, crucificado, ressurreto, o cabeça, o Senhor dos senhores, para aquele em quem há a nossa salvação e que só há nele. Essa deve ser a nossa mensagem, o nosso discurso como discípulos. Não tem outra mensagem, não tem outra historinha para contar, é essa que se repete e que precisa ser anunciada. E que para mim, ao passar do tempo, em vez das coisas estarem clareando, parece que está ofuscando mais. E está mais, existe mais necessidade de que isso seja dito, de que isso seja apontado como Pedro fez naquele dia. Aí no versículo 13, que me empolga muito, é que quando Pedro faz esse discurso, e falando dessa mensagem, e levando o Evangelho, e levando essa boa nova àqueles caras, e falando, olha, em nome dele que a gente fez isso, não foi eu, foi Cristo em nós, isso aconteceu por meio dele, aquele que você crucificou, mas que ressuscitou, e você não acredita que ele ressuscitou, porque vocês são saduceus, e os saduceus não acreditam na ressurreição, então eu quero dizer que ele ressuscitou mais uma vez, para que talvez entre vocês de alguma maneira, mas é isso aqui que eu estou dizendo. E quando Pedro termina, o que me empolga, Pedrão, é que os caras falam assim, vendo a ousadia, o que Lucas escreve aqui, dizendo, vendo a ousadia que Pedro falava. Eles viram a ousadia que Pedro falava, eles se maravilhavam. Por quê? Porque Pedro era um cara iletrado, indouto, não tinha conhecimento, não era um cara inteligente, intelectual da sua época. E ele estava falando para os líderes ali. E eles se maravilharam. Por quê? Eles reconheceram, cara, esses caras são fracos. Esses caras têm dificuldade. Esses caras têm fraqueza. Sabe o que eles estão falando? Assim? Porque eles estavam de fato com Jesus. Conclusão do versículo 13. Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E aí, gente, vocês sabem como é que eu sou um pouquinho empolgado, né? Até onde as pessoas têm reconhecido que você está com Jesus? Até onde as pessoas olham para a igreja do nosso século e falam, eles estavam com Jesus. Eles realmente são discípulos, aprendizes de Jesus. Até onde isso? A vida desses caras era um fato. Preste atenção nisso, a vida desses caras era um fato.
E quando o fato da vida deles e da forma que eles anunciavam que criam, não tinha argumento para aqueles caras. Eles ficaram de boca aberta, eles ficaram maravilhados pela forma que ele falava, porque não estava falando da forma que ele andava, que ele vivia. Aquilo que está dizendo é a forma que ele falava do Cristo. O que as pessoas veem em você quando você fala de Jesus? O que as pessoas veem em nós quando nós nos propomos a vir por Cordoeira? E como a Cris falou, temos projetos que vão mexer com a estrutura, mas que tem a ver com o indivíduo, porque o nosso objetivo não são as estruturas. O que as pessoas veem? Parece que não é isso que estão vendo na igreja do nosso tempo, gente. A igreja está sendo tão batida porque não existe esse fato, essa vida como fato, esse discurso real. E aí não tem como, gente. Não tem como. A vida desses homens e o que Deus fez por intermédio deles era um fato incontestável. Você vai ver isso no versículo 14 até o versículo 17. A nossa experiência de vida com o Senhor, ela precisa se tornar esse fato incontestável. Esse fato que as pessoas olham para a nossa vida e a nossa experiência e o nosso conhecimento de quem Cristo é, não mais teórico. Sério, galera, a gente está numa época, gente, que uma teoria, ela pode ser até legal, ela vai te dar até uma aberturinha e tal, mas ela vai passar muito rápido, porque as pessoas querem ver aquilo que você fala como vida, como realidade, como vivência. As pessoas querem ver essa coerência. A nossa geração, ela escuta com os olhos, como diz o pastor Neri Barreto. Ela não escuta com os ouvidos, ela escuta com os olhos. E a gente precisa cair em si nisso. Até quando a nossa vida vai ser essa incoerência? Como discípulos, indivíduos e como igreja. Até quando? Você está disposto a ter essa vida que é coerente? Porque essa vida que é coerente vai deixar qualquer um que tente te calar, te parar, ou nos fazer isso de boca aberta e maravilhados. E aí eles não vão ter como contestar aquilo que você prega, aquilo que você anuncia, porque aquilo que você prega, aquilo que você anuncia é aquilo que habita em você. Não é uma mera roupagem, uma máscara que você coloca no dia do culto ou no momento da ação social. É uma realidade na sua existência. Você não se preocupa com um morador de rua, nesse projeto que a gente está organizando para começar a fazer e não parar. A gente não se preocupa com ele por causa do projeto. A gente tem o projeto porque existe essa preocupação, porque existe esse querer no nosso coração e mudar a realidade de vida, de seres humanos que choram, que sofrem. Aí, se a nossa vida não tem essa coerência, você não vai aguentar a pressão, já vou dizer isso para você. Se você não é alguém que de fato quer ver isso, você vai começar a fazer o projeto, você vai participar de alguns e vai começar a cair em si mesmo, porque você não vai aguentar a pressão. Isso precisa ser algo que está dentro da gente. Como essa ousadia, essa coragem de Pedro e João foram reconhecidas por aqueles líderes. Os caras olham para ele e falam: cara, tem algo nele, velho. Não pode. Esses caras não podiam estar falando desse jeito. Eles são pescadores, cara. São Zé de ninguém. Eles não podiam estar comunicando para a gente, principalmente não podiam. Aí, quando o seu discurso for essa coerência, e quando você falar desse Cristo que muitas vezes tem sido pregado por aí, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com ele? Vão tentar te calar, vai tentar proibir você, vai tentar perguntar para você: em nome de quem você está fazendo isso aí? Igual que perguntaram para o Conrado. O Conrado tem uma amiga e falou para ela: esse aqui é meu pastor, falou de mim. Aí, depois de uma conversa, né, Conrado, com ela, falou assim: mas quem que consagrou o seu pastor? Ele é de qual ordem? E Melquisedeque. Eu falei. Exatamente essa foi a resposta. Por quê? Porque tem isso aí, né, Ralf?
pôr as mãos, azeite, não sei. Manteiga. É isso aí. Como se isso colocasse alguém na posição de fazer o que precisa ser feito. E talvez seja por esse tipo de coisa, de pessoas acharem, eu posso consagrar o fulano, eu preciso consagrar, porque a igreja está precisando de gente para trabalhar, então eu tenho que consagrar logo. Aí consagra. Qualquer um que não tenha vocação para aquilo que foi consagrado para fazer, a pessoa entra numa depressão porque não consegue fazer aquilo que foi consagrado para fazer, se sente a pior pessoa do mundo, não engaja em nada, não funciona, deprime, se bobear, se suicida, se mata, desiste da igreja, para com tudo. Por quê? Por conta dessa onda que está aí. E aí, quando essa coerência acontece e esse discurso é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo gera ousadia e coragem no seu discursar e no seu viver, as pessoas veem em você. As pessoas veem que não é brincadeira aquilo que está em você. As pessoas veem que não é mais uma religião. As pessoas vão perceber que tem algo, que não é só isso. E foi isso que está acontecendo aqui. E aí eles tentam parar, tentam calar. 20, que Pedro responde a eles, porque eles não vão fazer mais. Eu estou ameaçando vocês. Estão proibidos de falar em nome desse cara aí, desse Jesus. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Não quero mais que vocês falem aqui nesse nome, porque a gente manda. E vocês têm que obedecer. Aí Pedro olha para eles e fala assim: olha, julguem de vocês. O que é mais certo? Agradar a vocês ou a Deus? Porque diante do que a gente tem visto e ouvido, é impossível a gente se calar. Olha só, gente. Pensa aqui comigo rapidamente. Eles falam para os líderes: não. Eles não dão uma resposta que diz assim: tá bom, mas aí depois vão lá e continuam fazendo. Não tem aquela malandragem que talvez a gente teria, né? A gente fala aqui para sair logo desse aperto que a gente está tendo aqui, dessa blitz aqui, a gente sai e depois lá a gente continua. Se pegarem a gente de novo, não tem essa. Eles simplesmente falam: não tem como. O que habita em nós, o que a gente experimentou, é maior do que isso. E aí entra o que eu estava falando com vocês no início. E ainda mais tem o lado do social. Vocês condenaram tudo, tem lá a ordem estabelecida, e são os senhores, sim. A gente não está mexendo com isso não. Nosso tempo não é com isso não. A gente só está falando ali com o sujeito, que é mais ele. Com esse coitado. Assim, se ele mudar de ideia, tu vai lá e reclama com ele. Aí os caras ficam perdidos, porque não tem ingerência no sujeito. Não tem como. Ele não tem como mandar. Como que vai tirar a cura? Ô Deus, descura ele aqui, Deus, descura. Não tem como. Não tem quando a gente trata do indivíduo e a começar de nós, não tem como. Os fatos, para as pessoas argumentarem, não há possibilidade, fica incontestável, aconteceu, está feito. Eu sou o Evangelho, eu sou uma mensagem, eu carrego a vida de Cristo, trazendo isso para nós. Trazendo para a cura que o Senhor fez no seu interior, para a mudança que o Senhor produz em você. Quando as pessoas olharem para essa mudança, para essa realidade individual que afeta no coletivo, as pessoas vão falar assim: não tem como eu contestar, está acontecendo alguma coisa dentro desse rapaz, dentro dessa moça que não tem. Só que eles proíbem, eles ameaçam. E quantas vezes você se sente ameaçado pelas coisas? Quantas vezes nós nos sentimos? A gente vê que a postura de Pedro e João é a seguinte: olha, entre vocês e Deus eu preciso agradar a Deus. E aí não tem como. Se vocês tiverem que fazer alguma coisa, faz aí. Se é prender, se é bater, faz aí. Porque não tem como eu sair daqui falando para vocês que eu vou fazer o que vocês estão falando. Não vai dar para manter. Não dá. E como que você responde a essas coisas, muitas vezes? Como que nós respondemos? E aí, mano, também eu acredito que parte muito quando eles falam assim que eles estiveram com Cristo, né, eles presenciaram, que não teria como eles voltarem atrás ou se calar diante de tudo que eles viveram, né, experimentaram de Cristo.
Aí eu vejo que é parte do princípio da questão da convicção daquilo pelo qual eles foram chamados, entendeu? E aí eu acho que quando você não tem essa convicção de que Cristo mudou sua mente, de que Cristo ele te tirou de um lugar para te colocar num propósito de vida, e quando você não tem essa convicção de reino, sabe, você fica confuso, você não tem essa autoridade mediante as adversidades que acontecem, você perde essa autoridade, porque é mais ou menos assim. Digamos que você recebeu uma missão de chegar até um certo lugar e você não vai negar o pé até chegar nesse lugar. Você está convicto que você vai chegar naquele lugar. E às vezes, eu vejo, né, isso já aconteceu comigo, às vezes nós dizemos que somos de Cristo, que caminhamos com Cristo, mas nós não temos essa convicção de que nós precisamos ir para o alvo, entende? Ir para onde aquilo, pelo chamado, essa convicção. Então, essa falta de convicção, muitas vezes, nos tira dessa posição de autoridade. Entende? Então a gente recua mediante as autoridades que a vida nos impõe e a gente vai ficar no nosso campo. E essa convicção ela é o Espírito Santo. A certeza que eu crio, que eu fico todo dia pensando positivo, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou fazer. Essa convicção é o Espírito em nós. É o Espírito que nos dá, que sela essa convicção. Exatamente, é dentro. E aí eles decidem não agradar a eles, não fazer aquilo, porque eles não tinham como fazer aquilo. E eu fiquei pensando nisso, na nossa vida. Como que a gente responderia se diante de nós fosse exatamente o que está acontecendo aqui? Não quero que você pense isso de uma maneira subjetiva. Queria que você pensasse numa realidade dessa, isso acontecendo com você hoje. Como que você responderia? Até onde você está disposto a ir por esse evangelho que você carrega? Porque parece que nesse nosso tempo tudo isso virou subjetivo, né? Virou algo só para dentro, que nunca vai acontecer, e que não podem prender a gente, colocar a gente no meio de uma roda. Parece que virou só isso. Mas eles respondem que não tem como. Isso aqui não é uma desculpa, como eu disse, para que você, entre agradar o homem e Deus, eu vou agradar a Deus. Aí você desagrada todo mundo, você se torna uma pessoa desagradável. Se você está por esse caminho, você está equivocadíssimo. Está equivocadíssimo. Isso não. Agora, que você na caminhada vai desagradar alguns, você vai. Que o evangelho que habita em você e a vida de Cristo em você vai ter cheiro de morte para alguns, isso vai. As pessoas vão olhar para você e o que você chama de graça para a sua vida, as pessoas vão chamar de desgraça. Isso. E a gente tem que ter essa consciência, como discípulos e como igreja. Vamos agradar todo mundo, vai ser maravilhoso, ninguém vai perseguir a gente, é só a gente ser bonzinho com todo mundo, ser legal, ser gente boa do Evangelho. Não, pode ser gente boa do Evangelho que for. E isso vai te colocar em confronto com aqueles que não querem o Evangelho, com aqueles que querem o contrário do Evangelho. Pode falar, Ralf? Uma vez um episódio até meio desagradável, assim, mas para mim valeu a pena. Eu tava com a namorada do meu irmão, né? Conversando com ela e tal, e cara, do nada eu comecei a pregar para ela. Uma coisa muito forte estava fluindo em mim. Eu não queria. Comecei a pregar para ela. Ela começou a me ouvir. Aí meu irmão na sala, isso foi há muitos anos atrás, que a gente não se dava. Ele me ameaçou 3 vezes. Ele falou: se você não parar de pregar, eu vou te bater, cara. Eu vou te botar para fora da minha casa. E a menina estava ali. Eu estava preocupado com ela, cara. Ela estava muito mal. Inclusive, por conta disso, ela estava brigando demais com meu irmão. E eu falei: Deus, o que eu faço? O Deus que eu creio, que eu ouvi, me mandou continuar pregando para ela. Era um ato que eu não tive outra chance, não. E eu saí da casa do meu irmão me bateu, cara. Veio atrás de mim. Aí eu saí dali e falei: Deus, eu fiz o que eu criei que você me mandou fazer, cara. 1 semana depois, meu irmão me encontrou e me pediu desculpa. Me abraçou e falou: Ralf, obrigado pelo que você fez. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nem sempre a gente
quer caçar confusão, porque aí é uma coisa ruim, mas às vezes você se vê, realmente quer salvar, ser usado por Deus para salvar alguém, aí no caso extremo... É o que a Cris acabou de dizer. Não é nem uma condição, isso é um fato que vai acontecer. Porque a partir do momento que, como discípulos aqui, e eu entendo cada um de vocês aqui, discípulos de Jesus, cada um de nós, se a gente, como discípulos, começar a viver essa verdade, a gente vai desagradar, isso é fato. E como igreja, a gente vai começar a mexer com indivíduos que vão mexer com realidades, que vão mexer em família, gente. Deixa eu falar aqui. A gente entende porque o evangelho vai trazer a paz e trazer espada. A espada, exatamente. Jesus falou, eu vim para a espada. Agora, aqui, a gente tem duas menininhas aqui dentro com a gente. O pai e a mãe nunca vieram aqui. E que a gente chama e não quero. A gente sabe das histórias que estão acontecendo. Agora, aplicar na vida delas o evangelho vai mudar alguma estrutura? Vai fazer alguma coisa lá? Claro que vai. Agora, essa coisa lá vai ser uma coisa lá que vai cheirar bem, que vai fazer todo mundo se maravilhar? Às vezes pode acontecer e muitas vezes pode chocar, ao ponto de o pai e a mãe falar, não quero que vá mais. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, tá bom, Senhor. Ou a gente vai lá conversar com o pai e com a mãe. Ou a gente vai ter essa coragem de aproveitar esse momento, como o Ralph continuou fazendo o que Deus tinha colocado no coração dele, e depois ele viu que aquilo ali, no primeiro momento ele sentiu poder, me abandonou, levou uma posse, então, que teve um abraço, que, enfim, como que vai ser você diante das situações da vida? Como vai ser? Para a gente concluir, se você ler do versículo 23 até o 31, eu queria ressaltar o que acontece depois deste momento. O que acontece depois desse momento? Eles não têm o que argumentar, não conseguem prender eles, prendem, solta e volta para cá, e aí mandam proibir, eles não proíbem e mandam eles ir embora. Quando eles vão embora, a primeira coisa que eles fazem evidencia para mim, no meu coração, a realidade que eles entenderam do chamado de Jesus para que eles fossem comunidade, igreja. Porque o que eles fazem? Ele volta para os seus, olha que legal isso, gente. Ele volta para os seus e conta para os seus tudo aquilo que tinha acontecido e eles clamam ao Senhor. E aí eu fico maravilhado pelo que eles clamam ao Senhor. Porque talvez na nossa igreja, do nosso tempo, eles iriam clamar para que fogo do céu caísse sobre aqueles livros. Eles iriam clamar para que um dia eles estivessem no palco e aqueles caras estivessem na plateia aplaudindo. Talvez no nosso tempo eles iam clamar para isso, mas não. Lê comigo para que eles clamam. Agora, pois, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia coletiva do nosso individual, da nossa individualidade, porque muitas vezes se tornou isso um encontro onde se junta, mas o que eu celebro é a minha individualidade, como diz o Paulo Borges. Aí se tornou, como ele fez a comparação muito engraçada, se tornou a rave gospel. Porque o que é uma rave? É um ajuntamento onde cada um cultua, celebra o eu. E a igreja às vezes é isso, mas quando eu entendo que é a igreja e eu reparto, e eu estou aqui para a gente orar junto, eu estou aqui porque o que me aconteceu lá não foi só a mim, isso tem a ver com a gente, e eu estou aqui no Cordoeiro porque Deus falou para mim, porque falou para a gente, e a gente está junto, e é isso, quando isso acontece, move-se, a gente é cheio do Espírito. Acho que a gente precisa ter consciência que eu acho que eles tiveram muito, que eles pediram ousadia para falar, né, daquilo que eles vivenciavam e pediram que Deus fosse operando as maravilhas. O que mais espantou aqueles líderes e autoridades foi aqueles homens que estavam, sei lá, trazer alguém que eles não tinham saída, não tinham argumentos. Né? Então, uma das maravilhas é literalmente a operação de Deus na igreja, né? Em mim. Não tem como só achar que a maravilha está ocorrendo naquele que está ouvindo. Não tem
Isso. É uma maravilha eu ser levada a fazer algo. É isso aí. A falar de algo que está acontecendo em mim. E aí, quanto mais isso acontece, mais eu me sinto cheio para poder continuar Não, e mais carente eu fico. Exato. Mais carente eu fico, porque mais independente eu fico. E aí isso vira um círculo vicioso, porque a sensação é que nós somos copos, né? Sim. E isso vai esvaziando conforme eu vou Liberando, porque eu vou tempo eu me sinto. Exatamente. Carente de ser cheio. E esse moveu-se foi cheio do Espírito, para mim, já falei isso aqui em Atos 2, no dia do estudo, em Atos 2, o que a gente vê? Cheio do Espírito. A gente acha que cheio do Espírito é uma sensação, é algo, e eu acredito nisso, gente. Deus toca no nosso emocional, nós somos seres emocionais, acredito mesmo, mas isso não é o fim da questão. Deus não vem para tocar em você e te fazer chorar, e te fazer arrepiar. Deus vem para te mover, e Ele te move nessa direção. Em qual direção? Ele te move para ser aquilo que você foi chamado para ser. Porque o que acontece depois desse cheio do Espírito? Anunciavam a palavra. A primeira coisa é isso. Que uma pessoa cheia do Espírito, ela não se cala. Ela precisa de sequência. A repetição do que a gente vê lá em Atos 2. A forma que a igreja vivia. Era tudo nosso. Não tinha nada meu próprio, era nosso. O eu não existia, o meu eu repartia de acordo com a necessidade. Eles sentiam a necessidade do outro, andavam juntos. E gente, eu preciso falar isso aqui de novo, esse é o nosso projeto. A gente tem muito projeto, Cris, a gente tem muito projeto. Pedrão, a gente tem muito projeto como igreja, muita coisa. Só que sabe o que vai acontecer com esses projetos? Esses projetos que nós temos como igreja, eles são só uma consequência daquilo que a gente quer ser como igreja. Isso que a gente quer fazer é uma consequência do que a gente quer ser. E a gente precisa entender essa realidade, gente. A gente precisa entender que o nosso chamado, o nosso direcionamento é para ser uma igreja viva. Davi Lucas, senta aqui, por favor. O nosso chamado é para ser essa igreja viva. E eu queria te convidar a sonhar com isso junto comigo. Sonha mesmo ser uma igreja que acolhe crianças, jovens, adultos, uma igreja que vai ao encontro, que inclui, que desenvolve, uma igreja que muda a realidade de vidas, uma igreja que chama para si e fala, vamos andar junto, uma igreja que vai se desfigurar diante da sociedade e do que se está aí imposto como igreja. Mas esse é o nosso chamado, e para isso nós precisamos orar. Nós precisamos orar, pedindo ao Senhor, nos enche de ousadia, Deus, para que a gente continue anunciando a Tua palavra, para que a gente continue apontando para o Cristo. Nos dá fé, nos dá força, nos dá unidade, Deus. Nos enche do Espírito para que a gente viva a verdade real. Porque o que a gente vê é uma espiritualidade irresponsável. Cada vez que eu me aproximo de Deus, o que a gente vê por aí é eu me afastando do próximo, da comunhão. É uma espiritualidade vertical, que não tem nada na horizontalidade. E a gente precisa disso. Nós somos chamados como discípulos de Jesus e igreja do Senhor a mudar a vida de pessoas, a levar o Cristo para a vida das pessoas. Nós somos chamados. E eu queria que o seu coração fosse cheio hoje dessa visão que a gente vê aqui do versículo 31 ao 37. E que você deixe o Espírito te encher hoje. De verdade, gente, às vezes o que está faltando é isso. Tem muita teoria no nosso meio. Tem muito eu sei fazer. Deixa eu falar o que você faz com o que você sabe fazer. Desconsidera. Diante de Deus você desconsidera. De verdade. Porque talvez o que você está cheio de saber é o que está te atrapalhando de Deus te usar. Precisa ter na gente, a gente fala lá na loja de venda, né? Como vendedor, precisa ter gana de venda, de correr, de vender, para alcançar a meta, para fazer isso. Precisa ter na gente esse querer. Precisa ter na gente essa vontade de ser isso, de mudar indivíduos, de mudar a realidade, gente. Eu queria te desafiar a sonhar com isso. Que esse lugar aqui, não, mas com a sua vida. O que me fez pensar, analisando tudo, gente, é a forma como o Senhor movia aquele povo.
E a forma como aquele povo era movido e se movia por aquilo que Deus colocava no coração deles. E você tem se movido pelo quê? Pelo seu sonho americano? Pela sua vontade de estabilidade, de vida tranquila? Pelo que você tem se movido? Pelo que você tem sido movido, gente? Nós precisamos acordar. Tem uma música do Biff Green que eu gosto muito. Adormecidos na luz. A tradução é essa. E foi gravado pelo Clamor das Nações muitos anos atrás, em 2002, mais ou menos. Onde fala: o mundo morre nas trevas, enquanto a igreja não luta, pois dorme na luz. De que adianta tanta luz do Evangelho na sua vida, se isso não se materializa em vida de Deus para a vida das pessoas? De que adianta tanto saber, tanta experiência eclesiástica na sua existência, enquanto isso não se materializa e toca, e choca, e transforma a vida de pessoas? Eu queria te desafiar a sonhar isso comigo, porque é isso que eu tenho sido cheio pelo Espírito de Deus a viver. É por isso que eu tenho tentado encontrar pessoas, é por isso que eu ligo num dia de culto, eu faço dezenas de publicações, é por isso que eu mando mensagem de um a um para vir ao culto, é por isso que eu chamo, porque sim, eu acredito que esse momento é importante, eu creio que esse momento pode transformar alguém, esse momento aqui nosso de culto pode gerar algo, a sua presença só não vai fazer esse calor nosso, esse abraçar, esse caminhar juntos. E eu queria que seu coração fosse cheio hoje, por esse sonho, por essa utopia do reino de Deus, que faz a gente viver essa igreja viva, real. Amém? Vamos ficar de pé, eu queria orar, encerrar orando, justamente por isso. Desculpa se eu passei um pouquinho hoje da hora, gente. Mas eu queria até que vocês, terças-feiras, eu sei que é um dia corrido, mas que você venha para cá para isso. Eu gostei muito de hoje, porque a gente conversou. Eu gostei muito porque vocês falaram, eu gostei muito porque vocês argumentaram. E foi muito, somou muito. Obrigado. Vamos dar a mão, criançada? Dá a mão. Vamos dar a mão para a gente orar? Deus falou com você? Amém? Amém. Está perturbado aí? Tá? Com essa palavra aí que a Cris usou comigo no meu coração, até hoje, querido. Perturbado por Deus. Provocado por Deus. Estou assim. Provocado a te provocar, para que você saia da cadeira. E eu estou feliz com o que Deus está fazendo no nosso meio, gente. Porque Deus está levantando aqui, eu vejo corações já diferentes. Eu vejo pessoas se posicionando como Pedro, falando: olha, eu tenho algo para fazer, eu vou somar de alguma maneira, eu vou chegar junto, eu vou fazer alguma coisa. E a igreja está aqui para isso. Nós, igreja, que eu digo aqui, instituição, comunidade, saúde, está aqui para isso. Para que a gente vá e leve esse amor, essa cura, essa vida de Deus. Pai, eu oro, Deus, nessa noite te agradecendo, Senhor. E clamo de verdade, Deus, diante de Ti, junto com uma igreja reunida aqui hoje. Eu clamo por ousadia e coragem do Teu Espírito em nosso coração, Pai. Nos enche do Teu Espírito, Jesus. Nos enche do Teu Espírito. Pai, nós clamamos nessa noite para que o Senhor mova esse lugar, Pai. Assim como o Senhor moveu aquele lugar em que eles estavam reunidos. Esse lugar, de maneira que nos leve para a vida, anunciando, de maneira que nos leve para a vida, vivendo em unidade, Pai. Deus, que não haja mais essa arrogância, o egoísmo em nosso meio, o pensar só em si, Deus. Que em nosso meio, que daqui para muitos outros, a dor do outro seja a nossa dor, a alegria do outro a nossa alegria, que a gente venha caminhar de mãos dadas, Senhor, que aqui exista uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que quer sim ser cheia do Espírito, mas não para ficar parada no local, Deus, mas sim para ir, Deus, para ir aqueles que precisam, para abraçar aqueles que não estão sendo abraçados, para acolher aqueles que não estão sendo acolhidos, para incluir aqueles que estão excluídos, Senhor. Deus, para mudar os indivíduos à nossa volta, Senhor. Deus, nós não queremos nos preocupar, nós não queremos fazer
Senhor, que o fluir de nós sejam os sinais do teu reino, Senhor, porque para mim, Deus, a cura daquele coxo, Senhor, era de fato a cura, Deus, que sinalizava o teu reino, Senhor, que dizia para a sociedade que quando o reino chega, as individualidades são mudadas, Senhor, a cura acontece, Senhor, e que assim seja em nosso meio, Pai, que aqui, Deus, nós sejamos uma comunidade, Senhor, que cuida um do outro, Pai, que abraça, Deus. Não tem aqui que ninguém quer unanimidade, Pai, mas nós queremos estar unânimes, Senhor, nesse propósito, Pai. Nós queremos alcançar esse bairro, Deus. Deus, nós oramos nessa noite, Paizinho, porque nós queremos sim, Senhor, fazer algo, Deus, as pessoas à nossa volta. Nós queremos alcançar as crianças desse bairro, nós queremos alcançar os adolescentes, os jovens, os adultos, as famílias, Senhor, os idosos. Nós queremos alcançar, Deus, aqueles que precisam. Nós queremos não que esse local, mas que essa comunidade seja um sinal histórico do teu reino, Senhor. E nós nos colocamos aqui diante de ti, Pai, e pedimos, nos enche do teu Espírito, Pai, para que a tua vontade seja feita, Senhor, para que nós venhamos cumprir o propósito do Senhor para nós, Jesus. Revela o teu querer em nosso coração, nos direciona na caminhada, nos dá sensibilidade para ouvir a tua voz, Senhor. O que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que não estão aqui hoje, mas que fazem parte dessa comunidade. Eu oro pedindo que o Senhor traga unidade, Pai. Que de hoje, Deus, o teu Espírito gere uma unidade tão forte, Deus, tão forte que as pessoas reconheçam o Senhor na nossa caminhada, Pai. Unidade, Deus, unidade mesmo, Senhor. Que os nossos cultos não sejam uma celebração da individualidade, mas que seja, Senhor, um encontro de uma comunidade de fé, de humanos que têm uma fé em comum e que partilham a vida, Senhor. Enche-nos do teu Espírito e nos dá ousadia e coragem para avançarmos, Senhor. Eu oro por cada vida aqui, Deus, e peço que o Senhor também, Deus, desperte dons, talentos, Senhor. Que o Senhor use, Deus. Que os seus filhos vão para casa hoje pensando o que eu posso fazer, como que eu vou fazer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Que esse seja o pensamento dos seus filhos, Senhor, e que o Senhor responda. É o que eu oro, Deus. E te agradeço por essa noite, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, Deus. Amém. Bora para a vida, dá um abraço aí, pelo menos 149 pessoas.